Qual é o seu papel? É de interceder. Se ele não é teu irmão em Cristo, se ele não tem um compromisso com Deus, se ele não tem uma vida de fé, o seu papel é interceder. Graça e paz. Para você que não me conhece, meu nome é César Santos e hoje eu quero fazer um vídeo com um tema um tanto diferente. Uma coisa que tem me chamado a atenção é que novos e mais novos escândalos têm surgido no meio evangélico, no meio cristão, no meio gospel. E uma coisa que me incomoda não são os escândalos em si. É claro que o escândalo, ele realmente nos preocupa e nos impressiona. Porém, é a reação do povo em vista desses escândalos que tem me preocupado. Muitas vezes o escândalo acontece e alguém vem e critica, critica e condena aquela pessoa que cometeu o escândalo, que realizou aquela falta, digamos assim, grave, aquele pecado. E muitas pessoas então começam a fazer vários vídeos comentando e criticando e apontando e condenando e etc. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte motivo. Se uma pessoa que é um líder cristão, que é um pastor, um pregador, um cantor, um músico ou um artista dentro do meio gospel, se essa pessoa ela começa a se desviar ou se desvia da fé, qual é o seu posicionamento? Porque se você é um cristão de fato, se você é uma pessoa que tem um Espírito Santo na tua vida, se você de fato acredita que nasceu de novo e tem uma vida com Deus, o teu papel em relação a essa pessoa que está se desviando ou que se desviou da fé é interceder por ela. Por que eu digo isso? Porque biblicamente falando, nós somos uma família. Nós somos o povo de Deus e nós somos irmãos. O povo de Deus aqui na terra deveria se ver como irmãos. Se o meu irmão de sangue ele está fazendo algo errado ou começa a fazer algo errado e eu tomo conhecimento disso, qual é o meu papel? É eu chegar nele em amor e dizer: olha, meu irmão, você está fazendo algo que é perigoso, você vai se prejudicar, você vai se machucar, você tá errando gravemente, de acordo com o que diz a palavra, e orientar ele em amor de maneira que essa pessoa ela venha se converter, ela venha se voltar de novo para Cristo. Assim como aconteceu com o filho pródigo. Na parábola do filho pródigo que Jesus ele contou, está bem claro que o filho pródigo quis se afastar da presença do pai, se afastou, foi para longe e depois, quando ele percebeu o erro que ele tinha feito, ele caiu em si e voltou para trás. A Bíblia não diz que o pai quis castigar o filho, quis maltratar o filho, mandou exército, mandou polícia, mandou soldados buscar o filho à força, não. O filho quis se afastar, o pai deixou. Eu imagino que o pai ele, a todo momento desejava e esperava que o filho retornasse. Nós, como irmãos em Cristo, a gente deveria interceder e desejar a verdadeira conversão, transformação daquelas pessoas que estão se afastando ou que se afastaram da presença de Deus. E eu quero deixar claro que eu não sou a favor de pessoas que estão vivendo no erro. Não sou a favor de pessoas que estão negligenciando a palavra de Deus. De forma alguma. A minha preocupação é o que está acontecendo com a nossa identidade quando a gente escolhe pagar o mal com o mal. Eu estou vendo uma pessoa fazer algo errado, eu estou vendo um cristão no erro, eu estou vendo um cristão vivendo de forma enganada e eu, na intenção de corrigi-lo, eu começo a agir com sentimento de ódio, de raiva, de vingança, desejo de castigo, desejo de condenação, desejo de punição. E é justamente neste ponto que eu percebo que a gente vai perdendo a nossa identidade.
A palavra de Deus diz que Jesus foi levado como ovelha muda para o matadouro. Jesus, se ele quisesse, ele poderia ter dado ordem para que uma legião de anjos viessem protegê-lo e o livrá-lo da cruz. Mas ele aceitou aquela condição. O que eu quero ensinar com isso? É importante a gente saber discernir. Jesus é leão, mas também é ovelha. Jesus é soldado, é guerreiro, é rei, mas também é servo. Jesus tem toda a autoridade, mas ao mesmo tempo é humilde perante Deus e foi humilde muitas vezes perante os homens. E pior, os homens que queriam condená-lo e matá-lo. É interessante que Jesus na cruz ele diz assim: perdoe-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, evangelista e diácono da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos, morreu sendo apedrejado. E no momento do seu apedrejamento, ele disse assim: Pai, não impute a eles esse pecado. Ou seja, ele sendo apedrejado, ele olhou para Deus e disse: Deus, não recai o meu sangue sobre essas pessoas. Perdoa elas, elas não sabem o que estão fazendo. E o que eu quero dizer com esses textos, citando Jesus, citando Estevão? Que o nosso papel de cristão é lutar, mas lutar em amor. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades. O nosso maior poder é manifesto no mundo espiritual. Não é batendo boca entre irmãos. Não é fazendo postagem, condenando, castigando, acusando, maltratando, fazendo insinuações pejorativas contra o outro irmão. Aí você pode dizer: ah, mas tal pessoa abandonou a fé, ele não é mais irmão em Cristo. Se ele não é mais irmão em Cristo, então você entrega ele nas mãos de Deus. Por que você está preocupado com um pecador cometendo pecado? Se uma pessoa não tem compromisso com Deus, se uma pessoa não tem vida com Deus e vive na prática do pecado ou está cometendo pecado, ainda que esporadicamente, qual é o seu papel? É de interceder. Se ele não é teu irmão em Cristo, se ele não tem um compromisso com Deus, se ele não tem uma vida de fé, o seu papel é interceder. E quando tiver oportunidade, se possível, falar de Deus para ele. Evangelizar, pregar a palavra, orientar. É o que a Bíblia ensina. Um outro texto diz assim: esta é minha palavra a Zorobabel, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. A palavra de Deus surge efeito, gera resultado, transforma corações através do Espírito. Você pode falar o quanto você quiser, você pode postar o quanto você quiser contra cantores, pastores, pregadores, líderes que estão fazendo algo errado ou estão em rebeldia. Se a palavra de Deus não gerar efeito no poder do Espírito Santo, essas pessoas vão agir sem compromisso nenhum em relação a Deus. Porque elas não estão mais ligadas com Deus. Então é uma ação do Espírito Santo. É uma ação do Espírito Santo, a conversão, a regeneração, o retorno à fé é uma ação do Espírito Santo. Então precisamos crer, precisamos acreditar que enquanto família, a unidade é importante. Se deixarmos a identidade de igreja como unidade cair por terra, o que sobra? O que sobra?
Na oração sacerdotal, Jesus ele disse: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Irmãos, se em nome da tua verdade você destrói a unidade, você está cometendo pecado da mesma forma como o outro. O outro comete pecado de rebeldia, você comete pecado de divisão. E aí, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo falhando contra Deus. Não é esse o caminho. Para corrigir um pecador, eu cometo um pecado. Não é esse o caminho, gente. Não é esse o caminho. Em nome de Jesus, vamos retornar à fé bíblica. Existem muitos pregadores, muitos pastores que estão aí nas redes sociais que criticam todo mundo, que condenam todo mundo. Mas esse não é o papel da igreja, esse não é o papel do cristão. É claro, a disciplina ela faz parte. Na Bíblia está escrito que Deus ele disciplina os filhos que ama. Mas essa disciplina é uma disciplina em amor. Nós não temos o direito de julgar quem vai ser salvo e quem não vai. Nós não temos o direito de deduzir quem vai ser salvo e quem não vai. É claro que pelos frutos a gente pode perceber certos desvios da fé, certos desvios de doutrina, certos desvios de comportamento. Eu concordo, pelos frutos dá pra gente ter uma percepção nesse sentido. Mas ainda assim, devemos interceder em amor, devemos orientar em amor se a gente tiver acesso à pessoa ou às pessoas envolvidas, orientar em amor, aconselhar, continuar ali lutando. Em Jeremias está escrito: a minha palavra é fogo e martelo que esmiuça a pedra, que esmiuça a penha. Então muitas vezes você aconselha uma vez, você aconselha duas, você aconselha 5, você aconselha 10 vezes. Você aconselha quantas vezes for necessário, em amor, sempre desejando a transformação, a conversão daquela alma. Eu repito, lembre-se da história do filho pródigo, lembre-se do ladrão na cruz. É claro que a gente não deseja que todo cristão tenha um comportamento de filho pródigo, que todo cristão se converta no último minuto de vida que nem o ladrão da cruz. É claro que não. Não desejo isso para ninguém. Mas o nosso papel é continuar acreditando. Se deixarmos de acreditar na salvação de uma alma, se deixarmos de acreditar no retorno de um filho para a casa do Pai, o que resta do cristianismo? O que resta da nossa fé? O que resta da cristandade? Quem é o povo de Deus se perdemos a identidade do amor? O próprio Jesus ele disse: nisso conhecereis quem são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É essa a verdadeira identidade do cristão. Uma coisa curiosa é que influenciadores sempre existiram. A diferença é que não tinham esse nome. Por exemplo, nos tempos de Elias, existia uma mulher chamada Jezabel que coordenava o culto a Baal. E muitos pertencentes ao povo de Deus, ou seja, o povo de Israel, também estava cultuando a Baal por influência dessa mulher. Só que a Bíblia diz que Elias, como profeta, se posicionou contra essa mulher. Ele não aceitou esse culto a Baal. E depois Deus ainda revelou para Elias que havia muitos outros homens que também estavam firmados na fé e que não tinham se prostrado a Baal. Então a pergunta que eu faço para você é: se uma pessoa que você admira, se um influenciador, se alguém que você tem como referência está se afastando ou se afasta da presença de Deus, qual é o seu posicionamento? Você permanece na fé e intercede por essa pessoa?
Se você é próximo dela, é seu papel orientá-la em Cristo e tentar fazê-la com que ela se posicione novamente para a presença de Deus em amor. Agora, se você é uma pessoa que tem um contato distante, por exemplo, você é alguém que é admirador de um cantor, de um pregador, de um pastor, de um líder religioso e só conhece ele, digamos assim, pelo mundo virtual, pela internet, seu papel é interceder, é orar. Porque se de fato você é irmão, qual é o irmão que não deseja o bem do outro irmão? Qual é o irmão que não deseja a unidade da família? Muitas vezes, em nome da verdade, a gente destrói. Em nome da verdade, a gente quer matar. Em nome da verdade, a gente quer destruir, a gente quer se vingar, a gente quer castigar, a gente quer condenar. Os doutores da lei, os fariseus, os líderes que crucificaram Jesus, eles crucificaram Jesus em nome da verdade. Só que não era a verdade de Deus, era a verdade que eles tinham no próprio coração. Temos que ter cuidado na intenção de defendermos a nossa opinião, de defendermos aquilo que a gente acredita. No caminho, a gente acaba matando o nosso irmão, a gente acaba destruindo o pouco de fé que a pessoa ainda tem. E se caso a pessoa não tiver mais fé ou estiver perdendo a fé, que em nome de Jesus a gente faça o papel de resgatador, de resgatar, de estender a mão. Olha, meu amigo, você está se afastando, você está se enganando, você está errando. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas fulano de tal é cantor famoso, é pregador famoso, é pastor famoso. Se ele continuar nesse erro, se ele continuar fazendo coisa errada, ele vai influenciar um monte de gente. Peraí, influenciar como assim? Quer dizer então que você tem a Bíblia nas mãos e você não é influenciado por ela? Você tem os seus pais, que eu quero acreditar que são pessoas de bem, e você não é influenciado por eles. Você tem os seus irmãos em Cristo dentro da comunidade cristã que você pertence e você também não é influenciado por eles. Você tem um pastor que te orienta, que prega a palavra de Deus toda semana e você também não é influenciado por ele. Mas aí você vê um influenciador da internet, um cantor famoso, um pregador famoso, um pastor famoso, um líder famoso que faz alguma coisa errada. E aí você vai atrás? Você segue essa pessoa no erro? Que cristianismo nivelado por baixo é esse que nós estamos vivendo? Que cristianismo é esse? É importante que você esteja firmado na rocha, independente do que os seus líderes estejam fazendo. Ou de repente você nem reconhece tal pessoa como líder, é um famoso distante, e aí você fica sabendo de determinada atitude errada que ele está cometendo ou que ele veio a cometer, você percebe que de alguma forma a pessoa parece estar se distanciando da fé ou de fato se distanciou. Qual o seu papel? É permanecer firme. É permanecer firme, orando, intercedendo, desejando a transformação, a conversão de fato. Eu quero deixar aqui uma última reflexão. Certa vez Jesus estava expulsando demônios e os doutores da lei chegaram e disseram: você está expulsando demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus ele trouxe um princípio muito interessante. Ele diz assim: se Satanás expulsa Satanás, então o reino de Satanás não subsiste, não vai permanecer, vai ser destruído. Veja bem, se nós continuarmos lutando, brigando entre nós, um condenando o outro, um desejando o mal do outro, o que vai ser da igreja? Eu acredito que a igreja está perdendo a sua identidade de luz e sal da terra. Com o boom das redes sociais, com o surgimento das redes sociais, eu percebo que surgiu 2 novos ministérios na igreja. O ministério de fiscal de Jesus e porteiro do céu. O fiscal de Jesus é aquela pessoa que fica caçando erro, caçando falha, caçando defeito, para ficar apontando o dedo, para acusar. A Bíblia diz que acusador
é o diabo. O diabo recebeu de fato o título de acusador dos irmãos. Você, como cristão, não deveria ser acusador. Eu, como cristão, não devo ser acusador. E aí Jesus disse, se Satanás ataca Satanás, se Satanás é contra Satanás, o reino de Satanás não subsiste, não permanece. E isso é um princípio para todas as relações, para todas as áreas da vida. Se dentro de um grupo, se dentro de uma família, se dentro de uma equipe, as pessoas ficam se debatendo, brigando, contendendo com o outro, como que aquele grupo, aquela equipe, aquela família vai permanecer? E o outro ministério, como eu citei, é o porteiro do céu. Hoje em dia existem pessoas que parece que têm o poder da onisciência e onipresença e conseguem julgar o coração e a mente de um cristão e dizer se ele vai para o céu ou se ele não vai. Eu reconheço que a palavra de Deus diz, pelos frutos a gente conhece a árvore, mas a gente precisa entender pela fé que nem que seja no último minuto, um cristão ele pode sim se converter. Assim como aconteceu com aquele ladrão na cruz. No último minuto, no último momento de vida, a graça de Deus alcançou aquele homem. Então eu creio que a graça de Deus ela pode sim alcançar muitos líderes, pastores, cantores, artistas gospel e tantas outras pessoas que muitas vezes não conseguem se firmar na fé, estão se afastando da fé ou de fato se afastaram. Eu posso falar por experiência própria. Eu já me afastei da presença de Deus. Eu já estive longe da presença de Deus. E eu louvo a Deus porque Deus me resgatou. Deus me resgatou e foi por amor. Deus não precisou me trazer uma doença, me causar um problema financeiro, um problema amoroso na área sentimental, ou sei lá, qualquer tipo de castigo que as pessoas acham que Deus traz para as pessoas. Eu não creio que Deus ele converte almas através de castigo ou através de ameaça. A palavra de Deus em Romanos diz que a bondade de Deus produz o arrependimento. E eu creio que essas pessoas podem sim, pela bondade de Deus, se posicionarem em favor da fé. Não por mérito delas, não porque elas são boazinhas, não porque elas acham Jesus Cristo legal. Não, porque o próprio Deus, através da graça, pode alcançá-las. Deus te abençoe.